Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Renê Moreno aqui do canal Peãocast. Estamos promovendo educação, criatividade e empreendedorismo, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Hoje o tema é felicidade. A professora Vanessa Rodrigues vai compartilhar com a gente sobre felicidade. Será que felicidade é uma ciência? Felicidade é possível se aprender? Bom, vamos entender sobre isso com a professora especialista e palestrante e também documentarista. Hoje vamos falar com ela e entender mais essa dinâmica sobre felicidade. Se você gosta e apoia o conteúdo aqui do Peãocast, apoie os nossos afiliados, nossos parceiros. Temos aqui o Magazine Luiza com o Magazine Educar, que é um link onde você compra mais de 6 milhões de itens disponíveis ali. Tudo que você compra no Magazine Educar ali no link, que é o Magazine Luiza, que é o afiliado, nós destinamos as verbas, tirando impostos, para a educação pública. Estamos fazendo uma corrente do bem para ajudar as crianças da escola pública. Apoie essa ideia, compartilhe, compre o presente de Natal, compre o presente dos seus amigos, enfim, faça ali, conheça o projeto e apoie os nossos afiliados. Temos também o extrafert.com.br, tudo para a sua lavoura, e temos o link da vaquinha, que é o link de doações, onde com R$ 2,95 você pode apoiar todos os meses uma criança da escola pública. Estamos fazendo a corrente do bem e apoie. E hoje o tema é fabuloso, é felicidade. E vamos falar com a professora Vanessa Rodrigues, que já chegou, e vamos conectar e entender um pouco mais desta possível ciência. Vamos entender se aprender felicidade. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no Peãocast no YouTube ou também no Spotify. E seja bem-vinda e bem-vinda mais uma vez. Vanessa, seja bem-vinda. Olá, Renan, como vai? Boa noite. Excelente sexta-feira para você, para o seu público. Obrigado. Eu sei que a sua agenda é mega ultra lotada. Que honra receber você aqui, professora. Imagina, o prazer é meu. É sempre bom falar de felicidade, ainda mais na sexta-feira, né? Para dar uma animada. Nem me fale. Vanessa, você tem uma história de superação maravilhosa. Você tem vamos falar assim, está, né, no primeiro grupo do curso de felicidade da Unicamp. Felicidade é tema. Começou, acho isso, fora do Brasil, dentro de algumas universidades. Hoje está presente no Brasil. Sei que você também é palestrante profissional. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, de onde você veio, aonde você está, para onde você vai e como que esse tema felicidade, como que foi que isso aconteceu na sua vida? Mais uma vez, seja bem-vinda, o chapéu é seu. Tá bom, obrigada. É engraçado isso, né? A minha felicidade começa com uma infelicidade, né? Eu passei um problema bem grave dentro de casa, né, com a minha criança, muito pequenininha, e minha filha sofreu bullying na escola, mas quando a gente diz bullying, parece que não dói nas pessoas, né? O bullying é o quê? O bullying é maldade, o bullying é preconceito, o bullying é discriminação, o bullying é a violência física, psicológica, sexual, moral. E nesse contexto, a minha filha ela foi isolada das outras crianças, né? Por conta do cabelo, né? As crianças riam do cabelo porque ela tem um cabelo volumoso. Então, ela não era convidada para ir no aniversário de outras crianças. Ela ela era segregada, né? Ela não tinha amigos, não podia tomar lanche com as outras crianças, não tinha com quem brincar. Isso foi passando e Renan, assim, hoje, né, com o conhecimento que eu tenho de psicologia, é difícil a gente entender esse ódio, né? E de uma maneira tão precoce, porque nós adultos, quando somos rejeitados, né, na vida adulta, em relações amorosas, enfim, a gente precisa de ajuda para desconstruir muita coisa que é dito para a gente, né? Ou até que nós absorvemos, internalizamos, né? A gente acha que a gente não é bom o suficiente para aquela pessoa ou para aquele momento. Então, isso quando acontece dessa maneira violenta, né? Dentro de uma escola ou qualquer outro lugar com a criança, isso é muito grave, porque essa criança ela está em fase de formação de sua personalidade. Então, se ela absorve tudo isso, ela tem um empobrecimento muito grande do seu desenvolvimento natural, né? Nas suas relações
afetivas e interpessoais com outras pessoas. E foi isso que aconteceu. Minha filha passou a ficar muito doente, mesmo novinha desse jeito, até o momento que a gente ficou muito desesperado, eu não tinha percebido, em que minha filha chegou a pedir para morrer, com 5 anos. E então, se você imaginar que uma criança tão pequenininha tem que tomar antidepressivo, remédio faixa preta, Ritalina, terapia, psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Então, isso deixa a gente muito assustado, né? E como que essa criança reage? Ela não reagia, né? Uma apatia, né? Uma criança que não brinca, que só chora, que não tem amigos, isso é muito dolorido para a gente. Aí, nesse momento, eu passei a estudar compulsivamente esse tema, né? Por que que a gente agride as pessoas, né? Com palavras, né? Por que que a gente odeia o que é diferente, né? O diferente deveria somar para a gente sempre, né? E não dividir, porque o meu espelho, se eu só tenho um espelho na minha frente que é exatamente igual a mim, eu não cresço nada, né? O interessante é eu aprender com você que é diferente de mim, que é diferente do outro, mas enfim, eu passei a ler compulsivamente e não conseguia aplicar. E a partir daí eu achei que era importante voltar para a sala de aula e estudar psicologia para entender mais sobre esses fenômenos, né? Do humor, dos sentimentos, de estresse pós-traumáticos, enfim. E montei uma primeira palestra que foi na escola da minha filha, né, sobre esses temas, e passei a ser uma ativista, né, dentro das escolas de Campinas. A partir daí eu acabei sendo convidada para palestrar em outras escolas, depois em empresas, e até que veio a oportunidade de dar aula na Unicamp, né, através de um edital para professora e especialista. Eu participei desse edital para a disciplina de felicidade, que é igual a de Harvard, mas eu achei que eu jamais poderia dar aula na Unicamp, porque eu não tenho uma carreira acadêmica, né? Nunca tive, eu sou do audiovisual também, sou publicitária de formação, minha primeira graduação. Então, eu não tenho doutorado, enfim. Mas, no fim, assim, a disciplina deu super certo. Eu concorri com 40 pessoas lá, ganhei a vaga disputada. E a minha surpresa foi que, no primeiro momento, só desligar meu WhatsApp, a questão vai ficar pitando. A minha surpresa foi que eu tinha uma sala de 60 lugares, que era uma sala presencial, né? Era uma sala grande, para esses alunos. No primeiro dia de inscrição, a gente teve 120 alunos inscritos. Isso foi uma surpresa. Aí, no segundo dia, esse número foi para 200, depois 250, 300. Não existe uma sala que caiba tudo isso. Nós conseguimos na Unicamp uma sala que cabia 125 alunos e o número não parava de subir. A gente ficou com uma lista de espera de 507 pessoas para a disciplina de felicidade. Então, assim, foi uma mega super surpresa, né? E uma surpresa positiva, né? Positivíssima, né? E eu fiquei com muito medo, né, Renan? Renê? Porque eu falei, meu Deus, como que pode? Como que eu vou dar aula para tanta gente? Eu não estava esperando isso. Aí mergulhei de novo nos livros, li mais de 40 livros, e abracei essa causa da psicologia positiva, da felicidade. Foi um ano muito bom para mim, apesar da gente saber que foi um ano difícil para a maioria das pessoas, né? Eu me sinto muito grata, muito abençoada por ter trabalho e mantimento durante esse período. E foi um ano que, ainda que as aulas foram dimensionadas para o virtual, a gente conseguiu coisas incríveis, assim, mesmo não tendo contato com os alunos. A gente teve uma aula, por exemplo, sobre compaixão e gratidão,
não faria sentido eu dar uma aula teórica, né? Sabendo que tem brasileiros que estão passando fome. Daí eu sugeri que a gente pudesse doar. Se cada aluno pudesse doar, eu tinha 100 alunos, né? Um pacote de macarrão, que eu pesquisei, estava na faixa de 2,15, 2,50. A gente poderia entregar isso em alguma instituição. E no fim, os alunos se mobilizaram, a gente arrecadou quase 1 tonelada de alimentos e coisa insana. Então, Mais esse uma, movimento. mais uma surpresa positiva. Pois é, e uma surpresa muito. E você vê que, assim, contamina, né? Ao mesmo tempo que a gente é contaminado por notícias ruins, quando a gente se une, né, para ajudar as pessoas, a gente também consegue fazer coisas muito lindas. E o movimento da felicidade, ele passou a existir depois que a gente viu, os cientistas perceberam que essa nossa época, né, contemporânea, tem deixado as pessoas cada vez mais isoladas, né? Então, no mundo todo. E ao mesmo tempo que as pessoas estão mais isoladas, né, a sociedade tem ficado muito narcísica. Quando a gente fala entre uma sociedade narcísica, é muito mais do que tirar foto e colocar no Instagram. A gente está falando de pessoas sem empatia, pessoas que só pensam nelas, pessoas que, para eu crescer, eu preciso diminuir alguém. Então, a gente está vivendo uma época de individualismo muito grande e um isolamento, principalmente de jovens, muito grande também, isolamento voluntário. As pessoas estão evitando o contato com pessoas, ficando mais no virtual. A psicologia positiva, ela aparece nesse cenário de uma forma muito legal. Um psicólogo que assumiu como presidente da Associação Americana de Psicologia, ele foi olhar as missões ali, né, qual é a missão maior da psicologia, e ele percebeu que a psicologia estava tratando doenças, né, muito focada em tratar patologias, né, principalmente depois da Segunda Guerra. Então, as pessoas ficam empobrecidas, ficam deprimidas, ficam com transtornos, ficam com depressão, ficam angústia. Então, a psicologia estava muito focada em pegar essas pessoas doentes e, de alguma forma, ajudar com que elas ficassem ok. Mas o fato de tirar a depressão da pessoa não significa que ela seja feliz. E a psicologia positiva, ela passou a estudar o que é que faz a gente pôr o sorriso no rosto. O que é que impulsiona a vida das pessoas? O que é que dá coragem para essas pessoas buscarem uma vida melhor? Então, e o que é que faz isso, Vanessa? Vou falar. O maior previsor de felicidade da vida humana são as relações. 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 Não é o dinheiro, não é a casa, não são bens, não é nada disso. As relações com pessoas, isso nos torna mais felizes. Eu tenho certeza que você e outras pessoas que estão assistindo têm lembranças super deliciosas da infância ou de qualquer outro momento da adolescência, de um amigo e que você ri da mesma piada, da mesma situação há anos e não tem um pingo de graça, mas aquilo é uma coisa que te imunda, assim, né? De felicidade, dessa lembrança. Então, as relações, elas são o maior previsor de felicidade da vida humana. E tem muito mito, né? Com felicidade. As pessoas atrelam muito felicidade, elas projetam isso para o futuro, né? Quando eu tiver essa casa, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquele emprego e ganhar aquele tanto. E a vida é hoje, né, Renê? A vida é hoje. Amanhã a gente nem sabe se vai estar aqui. Então, viver... Não, desculpa ter cortado. É que eu queria perguntar assim, felicidade pode ser considerada uma ciência? Eu posso aprender a ser feliz? Existe um método que eu estudo e eu consigo aprender, talvez, sei lá, com a minha idade de hoje, ou uma pessoa muito mais jovem que está assistindo hoje, ou gravado em algum momento nas plataformas, ou daqui 1 ano, 10 anos, 100 anos,
Felicidade é possível de aprender? Sem dúvida nenhuma. Esse movimento da ciência da felicidade tem esse nome, inclusive, ciência da felicidade. Eles dividiram numa pizza da felicidade, vamos dizer assim, 50% a gente herda fator genético para uma vida feliz, humor, isso. 10% dessa pizza tem a ver com as circunstâncias. Isso significa que o carro que você tem, a roupa que você veste, o cargo que você ocupa, não é importante. Ele ocupa 10%. Mas 40% da nossa felicidade, Renan, ela está diretamente atrelada às nossas escolhas. As nossas escolhas diárias. Aí a importância de pensar direito, né? De pensar positivo, de uma forma mais otimista, e abraçar todos esses estudos que a ciência traz para a gente, né? Quando a gente fala sobre dinheiro, tem um estudo importante que foi feito por cientistas com as credenciais mais sólidas que você pode imaginar. Eles fizeram um estudo com 4 mil milionários, né? E apenas 4 mil, uma amostra grande. Apenas 15% desses milionários se classificavam como pessoas felizes, né? Todo o outro restante indicaram que só estariam felizes se as suas fortunas elas aumentassem de 500 a 1000%. Então você vê que a gente se acostuma com um padrão de vida e aquilo não te satisfaz mais. Então é interessante isso. Isso chama-se adaptação hedônica, né? Se eu perguntar para você assim, Renê, qual foi a última camisa que você comprou? Você se lembra? Você vai falar, poxa, não sei lá, não me lembro. Agora, se eu perguntar, qual é a última viagem que você fez? Nossa, eu vou lembrar os detalhes. Então as experiências que trazem pra gente esses momentos felizes e não coisas. Eu digo muito dentro das minhas aulas, quando alguém me pergunta o que é estudar felicidade, é aprender a pensar direito, né? E colocar valor nas coisas certas. E as coisas certas são pessoas e não coisas, né? Dar atenção às pessoas. Hoje a gente está aqui conversando virtualmente, e se tivéssemos em algum café, tomando um café com bolo, seria muito deselegante da minha parte, enquanto você conversa, eu zapear no celular e não prestar atenção, mas isso tem se tornado comum hoje na sociedade, né? As pessoas, elas não escutam o outro, né? Não dão aquela atenção que a gente precisa dar. E as relações de confiança, que são essas relações sólidas que a gente tem que construir durante a vida, que a gente tenha um amigo, né? Elas vão ficando prejudicadas, porque as pessoas vão vivendo para o digital, né? Só que o digital não te abraça, o digital não te escuta, o digital não pode te ajudar no momento que você tiver numa tempestade, né? Tomando chuva. Não, eu tô assim, eu já tô chorando com a live, que já passou 20 minutos e você nem começou a falar. Eu tô aqui já preocupado, a gente já tem que ter a parte 2. Vanessa, eu queria compartilhar com você uma experiência minha de escola. E o que é curioso aqui, que você teve uma grande dor, e dessa dor você foi estudar e hoje você ajuda pessoas, né? E é muito curioso, não sei se é coincidência, eu tenho visto muitas pessoas fazendo muito bem, impactando muitas pessoas, mas a hora que você vai ouvir a história da pessoa, ela passou por um desafio, um perrengue, e aquele perrengue, algumas pessoas sentaram e choraram e só ficaram chorando, outras pessoas sentaram, choraram, depois levantaram, sacudiram a poeira e foram fazer algo para bem, para elas e para os outros. É ali que está a essência da felicidade, servir as pessoas? Ajudar as pessoas também é um fator de felicidade, né? A ciência estudou isso.
É curioso você me fazer essa pergunta, porque ontem eu dei uma palestra sobre resiliência para um grupo de pessoas na Unicamp. E por quê? Por que será que algumas pessoas se recuperam tão rápido e outras pessoas ficam ali ruminando aquela dor e não conseguem sair do lugar? Os cientistas, Renê, eles dizem o seguinte: eles mapearam o pensamento, né, através de exames de imagens, né, pessoas que foram em laboratórios e foram incentivadas a determinado tipo de pensamento, eles começaram a mapear isso e eles identificaram o seguinte: algumas pessoas, elas têm um pensamento fixo para um problema temporário. E essas pessoas que têm um pensamento fixo, elas demoram muito para se recuperar e elas têm uma propensão maior em adoecer psicologicamente. O que é um pensamento fixo? É quando eu falo assim para você, Renan, eu estou desempregada, puxa, não tive sorte, comecei a trabalhar e a empresa faliu, que azar. Aí eu pergunto para você, você está trabalhando? Você vai falar, ai, eu nunca dou sorte, eu nunca dou certo, a minha vida sempre é essa, nunca, sempre. Esses pensamentos, essas palavras que a gente usa no dia a dia, são mais do que palavras, elas indicam ali um padrão de pensamento. Perfeito. E quando a gente entende nesse padrão de pensamento que eu nunca vou conseguir, a gente fica muito desesperançoso para levantar, né? A ciência chama isso de desamparo aprendido. As pessoas desistem de levantar e de continuar. Muitas desistem porque elas entendem que não existe nada do que elas possam fazer que vai ajudá-las a sair daquele lugar. Isso é tão grave, esse padrão de pensamento engessado, aí a gente entende por que tem mulheres também que se submetem a abusos, né? Um marido violento, um marido... Então, essa mulher, ela entende que não existe nada do que ela possa fazer que vai livrá-la dessa situação. Então, esse desamparo, ele entra para a gente em várias vertentes. E uma delas é sobre a gente recomeçar. Né? É importante a gente ter essa força para recomeçar. E como a gente poderia recomeçar? A ciência diz para a gente o seguinte, que quando você, Renê, precisa fazer uma atividade e você sabe que você não vai se engajar muito, nós temos que tentar colocar valor para essa atividade. E esse valor que você atribui para isso, ele vai ser maior do que a atividade em si. Eu fiz isso instintivamente. Eu não quis apenas levar minha filha no médico, eu quis curá-la, né? Eu coloquei minha filha na frente do meu problema. E isso me ajudou nesse momento. Mas assim, eu não conhecia isso. E eu acredito que muitas pessoas que você tenha visto aí também tenham atribuído valor a essas causas. Total. A sua filha tem quantos anos hoje, Vanessa? Como? Quantos anos a sua filha tem hoje? Hoje ela tem 11 anos. Já faz 6 anos que aconteceu isso. E a sua reação de desenvolver isso e correr, quanto foi o prazo para a Vanessa falar assim, vou resolver isso e quero aprender isso? Qual foi esse ciclo do temporal? Durou mais de um ano. Tá. Foi rápido. Eu fiquei muito perdida. No começo eu procurei ajuda psicológica para ela. Né? Junto comecei a ler muito, tentando ajudá-la, e o psicólogo não foi bom, nós trocamos psicólogo e ela teve uma piora, tivemos que levá-la para o psiquiatra, tomou remédio, aí eu fiquei muito preocupada. Aí que, sabe, que eu vi que ela estava não reagindo, aí que eu comecei a buscar mesmo tudo isso. Fabuloso. Bom, parabéns. Já está aqui a minha gratidão pela sua participação e pela
superação. Eu queria compartilhar um pouquinho de uma história minha, que eu não estava previsto, mas eu estou sentindo vontade de contar para você, para, de repente, ouvir até a sua posição. Eu sou caçula de uma família de 11 filhos, estudei numa escola rural por 3 anos, e a minha limitação com a minha família foi muito difícil com meu pai, principalmente, porque eu tive uma sensação que não era para ter nascido, mas eu conto em outro momento para você sobre isso. Aos 9 anos, eu queria ter um cavalo. Meu pai não me deu um cavalo e eu desci um porco, que, na verdade, acabou virando o meu livro. Eu escrevi um livro infantil, esse aqui eu em cima do porquinho com 9 anos. E só que sou dislexo e sou daltônico. Bullying eu sofri a vida inteira, só que a gente não sabia que aquilo era bullying. E eu pensava em sumir da vida. A gente naquela época não pensava em se matar, mas eu queria sumir do mundo. Eu queria desaparecer. Eu não pensava em coisas de sumida, né? A gente não tinha essa linguagem, vamos dizer assim. Mas, ouvindo você, fazendo uma autoanálise, eu tentei me matar várias vezes. Enfim, várias situações. E eu busquei artifícios. Eu não escrevi esse livro, eu era considerado um dislexo, não escreve legal, fui entrar na faculdade só com 28 anos, enfim, tem uma história ali de namorada que tirava sarro de mim, porque eu escrevia errado, a professora me colocava fora da escola para arrancar mato, porque eu escrevia errado, o escritor errava as cores. Enfim, uma sequência gigante. Quando alguém falou que eu devia escrever minha história, escrever um livro, eu achei que era impossível. O que eu quero dizer é o seguinte, que nesse livro eu conto a história que aconteceu na minha infância real. E eu conto que o porquinho morre porque uma cobra mordeu ele. Então, que o porquinho morre. E essa é a mentira do meu livro que eu criei para poder viver. Porque, na verdade, quem matou meu porquinho foi meu próprio pai. E isso foi muito difícil de digerir, né? Foi muito difícil trabalhar. Tudo que eu fiz na minha vida, eu sou o único filho de 11 filhos que fiz uma faculdade, ele não foi na minha formatura. A lista é grande, né, de coisas que ele não fez. Mas, nos últimos 6 anos, eu fiz uma boa relação. Alguém me falou, seu pai, ele veio para te ajudar você a evoluir. Ele é o vento. Avião não sobe a favor do vento, ele sobe contra o vento. A pipa sobe contra o vento. Seu pai veio te ajudar a desenvolver. Quando a ficha caiu, eu entendi que eu tinha que entender os princípios do meu pai. Eu busquei isso, ajuda, e vivi os últimos 6 anos de vida dele fantástico. Meu pai morreu no meio desse ano, lamentavelmente. Estou falando aqui de coração aberto porque eu consigo falar de um assunto que era difícil, mas eu consegui fazer os últimos 6 anos valer a pena como filho. Mas eu criei vários artifícios para fugir dele e para mascarar uma vida que eu para poder sobreviver. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tentei ser feliz do meu jeito, né? E era muito limitado. E até hoje, quando adulto, tem gente que fala assim, você não vai crescer? Você não vai deixar de ser criança? Está na hora de virar adulto. Porque o ato de ser alegre, ser feliz ou fazer piadas bobas é visto por alguns adultos, né, como um fator de falta de virar adulto, ainda é criança. E eu comecei a absorver isso por um período, comecei a ficar triste, quando eu voltei a buscar minhas origens da roça, né, usar chapéu, fazer isso que você está vendo aqui, e eu voltei a ser feliz porque eu assumi a minha identidade e se as pessoas não gostam de eu ser criança, eu me afastei, naturalmente se afastei dessas pessoas e fui viver minha vida. Então eu quis contar isso para você, deixar registrado que é muito legal ver a sua história, maravilhoso ver você lutando pela sua filha, e naquele momento eu tive que lutar meio sozinho, mas eu recebi força de Deus, de fé, amigos e famílias. Do jeito deles, cada um foi me ajudando, né? Mas, enfim, eu quis contar isso para registrar que o bullying realmente pode fazer você querer sumir do planeta e você nem sabe o que quer ir embora. É uma coisa doida, assim, né? O bullying é uma palavra americana e é muito triste isso, porque as pessoas não sabem a dor que tem por trás dessa palavra, né? Elas não sabem o que é. É uma humilhação, é uma perseguição, é uma violência, tem muito preconceito, tem discriminação. Um pai me contou, saindo de uma palestra, que o filho dele de 3 anos fechou a porta do banheiro e raspou o seu cabelo. Eu não sei se você tem filhos, Renê, mas 3 anos é um bebê grandão, né? Uma criança ela tira a fralda com 2 anos e meio. Então, assim, para uma criança raspar o seu cabelo, porque chamaram ele de neguinho sujo, fedido, é porque ela está sentindo muita dor, né? Porque uma criança de 3 anos é para estar livre, correndo, de nariz escorrendo por aí, descalça, liberta. E a gente está fazendo o
que com essas crianças, né? Então, assim, esse não é o mundo que eu quero para viver, não é o mundo que eu quero para ninguém. Eu conheci muitas famílias de mães e pais que as crianças se mataram, e isso me comoveu muito, né? E não existe nada que justifique esse tipo de violência, né? Então, assim, a gente tem que se unir mesmo e lutar contra isso, porque é a raiz de tudo que é ruim que a gente vê na vida adulta, né? Se você vê um homem machista, começa na infância. Se você vê uma pessoa preconceituosa, começa na infância. Um misógino, né? Fóbico, começa na infância. Então, assim, a gente não conheço outro meio de transformação que não seja pela educação, não é? Então, o seu livro, outros livros, eu estou fazendo um filme documentário, depois eu te conto, vou te ligar depois para, gostaria que você fosse assistir esse filme na minha Com o premiere, maior prazer. e vai ser muito legal, porque assim, a gente vai ter distribuição gratuita para todo o Brasil. Fabuloso. Quero, com certeza, quero estar na fileira da frente assistindo aí. Eu tenho certeza que vai ser fabuloso. Vanessa, passando dos 30 minutos, eu queria convidar você para entrar no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, onde eu e você vamos construir uma história juntos, e depois a gente volta para o final para você fazer uma consideração final. Pode ser? Pode. Minha caneta caiu. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tá, ok, fica tranquilo. Gente, para quem você está acompanhando ao vivo ou gravado aqui, depois lembrando que todos os comentários na live são deletados automaticamente. Então entra ali no IGTV, deixa os comentários e as perguntas para a Vanessa e sigam Van Rodrigues Oficial no Instagram e vamos prestigiar, vamos entender e vamos ajudar outras pessoas que às vezes não têm acesso a esse tipo de informação que a gente pode compartilhar, falar. E é simples, às vezes a gente ajudando alguém, falando, olha, eu vi uma informação que é interessante, vale a pena você ouvir porque vai ajudar seu filho. São coisas, dicas simples que a gente pode fazer e isso pode fazer total diferença na vida de uma família. Vanessa, diga 3 palavras aleatórias, por favor. 3. Amor, fé e Deus. Amor, fé e Deus. Você anotou aí? Eu vou anotar. Vou pôr meu óculos, Renê. Tá. Sim. Coloca ali. Chulé. E nariz escorrendo. Então, como que funciona, Vanessa? Você pega essas palavras, amor, fé, Deus, chulé, nariz escorrendo. Você coloca tudo isso num balaio, mistura essas palavras. Toda boa história, ela começa com era uma vez. Então, você constrói uma história com essa era uma vez e mistura essas palavras. No momento oportuno, você me passa a história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para a Vanessa e a Vanessa finaliza a história. Tudo isso em 1 minuto. Tudo bem? Com todas essas palavras? Com todas essas palavras. Então, senhoras e senhores, diretamente de Campinas para o mundo, Vanessa Rodrigues, que é professora especialista, palestrante, documentarista, especialista no tema felicidade. Mais uma vez, seja bem-vinda, Vanessa. Arrebenta, a porteira está aberta. Era uma vez. Juquinha era um menino muito feliz, mas tinha muito chulé. Como ele tinha muito chulé, ele não era convidado para passear em muitos lugares onde seus amigos estavam. O irmão de Juquinha, que era Pedrinho, tinha um nariz que escorria demais. O nariz do irmão do Juquinha, que chamava Pedrinho, era um nariz enorme, com um buracão, e ele vivia resfriado e esse nariz escorrendo. Os dois viviam felizes pelo campo, era muito amor, muita felicidade, eles corriam e eles tinham muita fé em Deus. Muita fé em Deus. Aí, um belo dia, Juquinha ficou apaixonado por uma menina da venda do bairro onde eles moravam. A venda se chamava Aqui Passa Uma Pessoa. Ele sentou e viu Mariazinha passando. Ele falou, meu Deus, que menina bonita. O irmão dele disse, é amor, isso é amor, tenha fé, vai dar tudo certo. Vai, Renê, me ajuda. Juquinha ficou impressionado com Maria.
E ele ficou preocupado com o chulé que ele tinha. Porque corre o risco da Maria poder julgá-lo pelo chulé dele. E aí, o irmãozinho Pedro falou assim: eu fico com meu nariz escorrendo. E as meninas da escola continuam me amando. Então, Juquinha, você não precisa ficar preocupado. Porque com o seu chulé ou sem chulé, se ela realmente tiver amor por você, ela vai te amar com chulé ou sem chulé. Porque, na verdade, um bom relacionamento precisa entender que vai existir momentos de alegria e tristeza, cheirinho bom, cheirinho ruim, e o Pedrinho dando o maior incentivo pro Juquinha, para que ele pudesse apostar as fichas na Mariazinha. Que a Mariazinha, querendo ou não, deu uma piscadinha e deixou ele, o coração dele, vibrante. Só que o Juquinha já tinha sofrido bullying na escola e tinha medo de sofrer bullying com a Maria. E depois de uma decepção que ele sofreu com alguns adultos, ele perdeu a segurança. Mas Pedrinho, o seu irmão, sempre incentivou ele. E para surpresa dele, quando ele conheceu a Maria era uma criança que sofria muito bullying na sua família e na escola. E ele descobriu que a Maria precisava mais de ajuda dele do que ele mesmo. Foi quando o amor dele aumentou. Ele se apaixonou ainda mais. E aquele amor passou a ser um amor de ele querer cuidar, ajudar a Maria a superar. Foi quando ele descobriu a vida profissional. Foi quando ele fez uma palestra sobre felicidade. E ele descobriu que ele podia transformar a vida dessas pessoas, ajudando a ser incentivador e respeitando as diferenças. As diferenças que as pessoas falam por aí, porque outro dia passou uma pessoa, viu o Pedrinho com o nariz escorrendo e falou: é coronavírus, corre! Corre que ele tá com corona. Aí as pessoas começaram a correr do Pedrinho, achando que ele tava infectado. E ele falou: gente, eu não tô infectado. Isso daqui é só coriza. Eu sou alérgico ao perfume de alfazema da minha mãe, que ela fabrica, né? Nós moramos no campo, ela mesma fabrica o seu próprio perfume, e eu fiquei com esse nariz escorrendo, e eu não tenho Covid. Na verdade, quem estava sofrendo bullying era mais o Pedrinho, porque as pessoas achavam que ele estava com Covid, e o chulé passou batido ali. O chulé do menino ficou ali e nem foi tão perturbador assim. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Vanessa Rodrigues. Que fabulosa história, Vanessa. Legal, Renê. Que delícia te ouvir. Obrigada. Queria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse os seus contatos, a sua mensagem. Afinal, estamos caminhando para o final de 2020, um ano totalmente diferente, complexo, né? E, enfim, fique à vontade dessas considerações. Felicidade é um estado de ser. Então, assim, não importa o momento difícil que nós estamos passando, né? Isso é temporário, né? Tudo que a gente passa nessa vida é temporário. Então, se você está num momento de sofrimento, pense que é temporário, né? E lute internamente dentro de você, busque as coisas que te deixam mais alegre, mais feliz, se aproxime daquelas pessoas que te fazem bem, escute a sua música, ande descalço, leia livros, aprecie o simples da vida, que isso traz muita felicidade para todos nós. E felicidade é uma coisa que a gente precisa aprender a exercitar diariamente. É possível para mim, para você e para todos nós. Muito obrigada. O meu Instagram é Van Rodrigues Oficial. Na semana que vem eu vou fazer um encerramento com uma palestra sobre o amor. Vocês estão todos convidados, dia 16/12, 10h30 da manhã. Uma palestra aberta. Fabuloso. E essa palestra, ela fica gravada também, Vanessa? Vai ficar gravada, vai ser pelo YouTube, vai ser transmitida pela Unicamp com o filósofo Luiz Felipe Pondé.
Ah, fabuloso. Eu vi lá o chamado. Então, gente, para quem está assistindo a gente hoje aqui gravado ou ao vivo, fique atento. Se você perder, se agende para buscar depois nas redes ali no YouTube para poder assistir no outro momento, mas poder prestigiar e entender um pouco mais sobre esse tema maravilhoso. Vanessa, só tem que agradecer, gratidão de tudo mesmo. E olha, gente, deixar um recado para todo mundo aí. Para quem está ouvindo esse podcast ou aqui no YouTube, se inscreva lá no canal no YouTube também do Peãocast. Se você não compartilhar essa live ou esse podcast com a sua lista de amigos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Ó, desejo final, fique com Deus todo mundo. Um feliz final de dezembro aí e fé e felicidade, que é o lema da Vanessa. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. fique com Deus.